Você está em uma ponte sobre um rio, lança uma pedra verticalmente para cima. Sabendo que a pedra leva 6 segundos para passar caindo pelo ponto no qual você lançou, daí um monte de pergunta. Sempre atentem às informações antes das perguntas. Vamos desenhar o que acontece. A gente lança uma pedra verticalmente para cima, ela vai e começa a descer. Passa pelo ponto aqui e a gente está numa ponte sobre um rio. A primeira informação é: no instante em que eu solto, lanço para cima, até ela passar por essa mesma altura aqui descendo, são 6 segundos. Determine o valor V0 da velocidade com a qual você lançou para cima da pedra. Deixa eu marcar aqui em vermelho. Sempre é bom destacar à medida que a gente vai identificando as informações que são relevantes, tá? Qual a velocidade da pedra ao atingir a água? 28 metros abaixo do ponto do qual foi lançada. Então, ele já deu mais uma informação aqui, que 28 metros para baixo, tá? O rio. Beleza? E quanto tempo decorre desde o instante em que a pedra passa caindo até ela atingir a água? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que escolher o eixo. Sempre, sempre, sempre a primeira coisa. Pegar a aceleração negativa. A aceleração gravitacional, que é para baixo. Se é negativo, o eixo tem que estar para cima. E é isso que eu vou fazer. A aceleração vai ser quanto? Aceleração gravitacional, G. Só que quando a gente usa o G, a gente fala da intensidade da aceleração gravitacional. No caso, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente sabe que a aceleração é negativa. Por quê? Porque a gente sabe que a aceleração gravitacional está para baixo e nosso eixo está para cima. A gente geralmente trata o G como sendo a intensidade, então a aceleração a gente pode dizer que é menos G, beleza? Claro que a gente poderia escolher uma convenção diferente, colocar o menos já embutido no G, mas o mais comum é que G sozinho seja o módulo da aceleração, portanto sem essa informação de sinal, portanto a gente tem que colocar essa informação aqui para fora do G, a parte dele, porque não está embutida nele, beleza? A parte que está embutida no ar, quando a gente pega e vai descrever o movimento aqui da pedra com a equação que a gente conhece para o deslocamento à medida que o tempo passa. Velocidade inicial, aceleração sobre 2. É a mesma equação geral, em que agora a gente tem a aceleração é menos g, ou seja, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Com a hipótese implícita de que estamos no planeta Terra. O que mais que a gente tem de informação? A gente tem um V0, que é o que ele quer. Então, eu vou destacar aqui que é uma informação que ele quer no item 1, certo? O que a gente faz? Vamos dar nome aos bois, né? Instante T0, pedra lançada com V0 positivo. Percebem que escrevendo esse positivo no V0 eu não precisei escrever lançada para cima? Beleza? Porque já está significando isso, a velocidade ser positiva com o eixo para cima. Então não preciso colocar pedra lançada para cima com o V0 maior que 0. Eu usei isso daqui para expressar o para cima. Instante T1, pedra passando por essa posição inicial com uma velocidade V1 negativa. Estou dizendo que está passando ou descendo com esse negativo aqui. Tem o tempo, certo? Parece relevante. A gente não sabe V0, não sabe V1, e aí? Mas eu lembro do seguinte: quando o deslocamento é zero no trecho, ou seja, do início ao fim do trecho, o objeto voltou para o mesmo lugar, que é o caso, certo? A gente tem facinho Torricelli ali,
relacionando as velocidades. Então, ó, se a gente aplicar a Torricelli, a gente tem que V1 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, certo? Velocidade no final do trecho, velocidade no começo do trecho, mais 2 vezes a aceleração, certo? Vezes o deslocamento nesse trecho. Deslocamento nesse trecho é 0. Portanto, a gente tem V1 é igual a menos V0. E vou destacar aqui num retângulozinho azul mesmo, algo interessante, mas ainda não o resultado final. Não é à toa que ele deu a informação de que levou 6 segundos para isso, certo? Só porque ele escreveu, significa que não é à toa? Mentira! Às vezes, um exercício pode dar informação irrelevante que faz parte do treino de vocês filtrarem que tipo de informação é relevante e que tipo de informação não é. Porque quando vocês forem aplicar isso para o mundo real, para o mundo concreto, o mundo não vai dizer o que é relevante e o que não é. A gente vai ter que filtrar, certo? Então, pode ser que algum exercício tenha uma informação que no fim das contas não é relevante, não é importante para o que a gente quer fazer com a questão. E tá lá. Fica como exercício para vocês construírem esse filtro, tá? Então não é porque a informação está lá que a gente precisa usar. Agora a gente pode pensar, pode ser interessante usar? Sim ou não? Torricelli evidentemente não usa o tempo, só que ele só levou a gente até um certo ponto, certo? Que é a relação entre essas velocidades no início e no final do trecho. Só que, além da equação para posição, no movimento com aceleração constante, a gente tem uma equação para velocidade. Velocidade, num certo instante, é velocidade inicial mais a aceleração vezes o intervalo de tempo. Se a gente aplicar isso para o intervalo de tempo entre lançar para cima e voltar para baixo, passar pelo mesmo ponto, a gente tem que a velocidade final do trecho é V1. Equação horária da velocidade, às vezes o pessoal usa esse nome, equação para velocidade em função do tempo de T0 a T1. A gente tem que V1 é igual a V0 mais aceleração, que é menos g, certo? Vezes T1 menos T0. Ora, quanto é T1 menos T0? Vamos olhar para o enunciado. Sabendo que a pedra leva 6 segundos para passar caindo pelo ponto do qual você a lançou. Esses 6 segundos é exatamente T1 menos T0, que vai dar para a gente uma segunda equação relacionando V1 e V0. Olha só, V1 é igual a V0 menos 9,8 vezes 6. Ora, a gente tem duas variáveis, V1 e V0. Para resolver as duas, a gente precisa de duas equações. A gente acabou de obter a segunda. A primeira era essa daqui, uma relação entre as duas, e agora outra relação entre as duas. Dessa forma, a gente pode eliminar uma ou outra para obter quem? Quem que a gente quer? A gente quer V1 ou a gente quer V0? Então, o que a gente faz? A gente elimina o V1 para obter o V0. Fica simples a gente substituir V1 aqui por menos V0. Então, bora lá. Para organizar, eu vou dar um nome para as equações, tá? Equação 1, equação 2. Eu vou pegar a equação 1 e igualar a equação 2. Por que eu posso igualar? Sempre posso igualar duas equações? Não, mas as duas são V1 igual a V1 igual a blá e V1 igual a blé. Então, blá igual a blé. Cá temos menos V0 é igual a V0 menos 9,8 vezes 6. Portanto, temos 2V0 igual a 9,8 vezes 6. Eu posso até deixar em termos de G, tá? Vou fazer isso
aqui, dividir por 2 os dois lados, evidenciar o sinal positivo, mais 3G, deixar as duas formas aqui, mais 29,4 metros por segundo. Lembrando que esse 3 tem dimensão de tempo, são 3 segundos multiplicando o G. Essa é a resposta final do item 1, então eu vou destacar em vermelhinho aqui. Item 2, qual a velocidade da pedra ao atingir a água 28 metros abaixo do ponto do qual foi lançada? E no item 3 ele pergunta o tempo em que isso acontece, certo? Do ponto em que passa com velocidade menos 29,4 até chegar na água. Se o item 3 está pedindo tempo, então vamos exercitar fazer o 2 sem informação de tempo. Sem informação de tempo é Torricelli. Vamos lá. A gente pode usar tanto o trecho de T0 até chegar lá, ou de T1 até chegar lá. A gente tem no instante T0, V0 é igual a mais 3G, eu vou pôr 3G porque fica compacto, tá? E no instante T1, que é igual a T0 mais 6 segundos, a gente tem V1 é igual a menos 3G, menos 29,4 metros por segundo. Qual é o deslocamento, seja do trecho de T0, eu vou chamar de instante T, R de Rio. Então, tanto de T0 a TF, ou de T1 a TF, qual foi o deslocamento? Foi de 28 metros. Só isso? Estou esquecendo de alguma coisa. O quê? 28 metros é o quanto andou, que andou para baixo, a gente sabe disso. Se andou para baixo, andou contrário ao eixo. Então, ó, essencial o sinal. O que ele pergunta mesmo? A velocidade da pedra quando ela chega ali. Velocidade no instante TR, no instante em que a pedra atinge o rio. É isso que a gente quer no item 2. A gente quer a velocidade ao fim de um trecho, sabendo o deslocamento. Seja esse trecho começando quando eu fui para cima ou começando quando passou para o mesmo ponto descendo. Para a gente fazer dos dois jeitos e vai ver que dá a mesmíssima coisa. Aqui de T0 até F, aqui de T1 até F. De T0 até F, o que a gente tem? Velocidade, eu vou chamar de VR, velocidade no instante TR. Usando Torricelli, porque a gente não tem o tempo, a gente tem o deslocamento, certo? Velocidade ao quadrado vai ser velocidade inicial do trecho ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. A velocidade, 3G ao quadrado, mais 2 vezes menos G vezes menos 28. Tá tudo no SI, então o resultado vai sair no SI, mas se alguém quiser, metro ao quadrado por segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado vezes metro. Vou organizar isso lá no Wolfram Alpha. Então a gente tem a velocidade ali, quando chega na água, vai ser a raiz de blá blá blá, só que vai ser a raiz positiva ou negativa. Velocidade, ele vai chegar na água descendo, então vai ser a raiz negativa porque nosso eixo está para cima. Raiz de 9G ao quadrado mais 28 vezes 2, 56G.
raiz quadrada de... Posso até colocar o sinal de menos, que ele vai entender. Eu posso até colocar o seguinte: 3 vezes 9,8, tudo ao quadrado, mais 2 vezes menos 9,8 vezes menos 28. Se eu der um Enter, ele vai mostrar o input aqui. Ó, menos raiz de 3g, tudo ao quadrado, mais 2 vezes aceleração vezes deslocamento. E o resultado foi menos 37,6. Beleza? Vou colocar assim: metros por segundo. Olha só, velocidade ao final do trecho ao quadrado, velocidade ao início do trecho. A gente agora estaria falando do trecho que começou aqui com a pedra já descendo, passando pelo mesmo ponto de lançamento. Então a velocidade ali é o que a gente chamou de V1, velocidade nesse instante T1. Mais 2 vezes a mesma aceleração vezes o mesmo deslocamento. Ora, essa velocidade aqui ao quadrado é igual a V0 ao quadrado. Então vai ser exatamente a mesma conta, exatamente o mesmo resultado. Item 3, para a gente terminar: quanto tempo desde o instante que a pedra passa caindo pelo ponto de lançamento até ela atingir a água? Bom, convém a gente começar do instante T1, certo? O instante inicial agora vai ser o T1. Esse item quer quanto tempo do instante T1 ao TR. Nada mais, nada menos do que isso daqui que o item 3 quer. Daí a gente vê uma coisa que, assim, eu poderia calcular o intervalo de tempo inteiro, desde o instante T0 até o instante que chega na água, e subtrair 6 perfeitamente. Aqui eu estou colocando uma sugestão que é a vantagem da gente formular matematicamente a pergunta, dando nome aos bois. Porque daí no que a gente lê o enunciado, aqui do item 3, quanto tempo desde o instante em que a pedra passa caindo pelo ponto de lançamento, que é T1, até atingir a água, que é o TR. O fato de a gente ter dado nome a esses instantes permitiu que a gente colocasse bem claramente exatamente o que esse item quer. O que a gente sabe sobre essa diferença entre os instantes? A gente sabe o V1, a gente sabe o VR, a gente sabe o XR menos X1, certo? Para o deslocamento, a gente tem uma função quadrática do tempo. E para a velocidade, a gente tem uma função linear. Linear sempre mais simples do que quadrático para fazer conta. Será que é suficiente? Será que a gente tem informação suficiente para, com a velocidade, determinar esse intervalo de tempo? Vamos voltar para a equação para a velocidade. Ó, velocidade final no trecho, certo? É velocidade inicial mais aceleração vezes intervalo de tempo. Ora, se a gente pegar e aplicar essa equação geral aqui a esse caso particular, ΔT de T1 até R, fechou, né? De fato, o que ele quer é o ΔT. A gente tem a velocidade no final do trecho, a gente tem a velocidade no início do trecho, passa a aceleração que a gente tem, que é a aceleração gravitacional. Então, resta a gente ter cuidado, uma vez que a gente interpretou legal, interpretou certinho, conseguiu relacionar a interpretação, as equações e os nomes que a gente deu aos bois, cuidar com os sinais. Lembrando que o eixo está para cima. Bora lá. Velocidade ao final do trecho, velocidade no início do trecho, que é V1, certo? Mais a aceleração, que é menos g, vezes o intervalo de tempo, que eu vou chamar de ΔT para ser mais conciso do que isso. Beleza? Onde é esse ΔT aqui? O que a gente tem aqui? Menos 37,6 V1 é também negativo, certo? É menos V0, V1 é menos 29,4
menos 9,8 vezes ΔT, que aqui a gente quer. ΔT é igual a 37,6 menos 29,4 dividido por 9,8. Esse cara aqui passou para cá com sinal positivo, esse cara passou para lá com sinal positivo e dividir todo mundo por 9,8. Se foi rápido demais, vale muito a pena vocês pararem o vídeo, faz a conta em quantos passos, em quantas linhas de conta forem necessárias até chegar aqui onde eu cheguei, ou algo equivalente, beleza? Quanto que dá isso? Abre parênteses, daí tem que ser na ordem. 37,6, pode usar o ponto aqui, menos 29,4, fecha o parênteses e daí divide por 9,8, temos 0,84 segundos, que se a gente quiser só um algarismo depois da vírgula, a gente tem, arredondando, 0,84 vira 0,8 segundos. Então, o intervalo de tempo entre o instante em que a pedra passa descendo até o instante que ela chega e atinge o rio é de 0,8 segundos. A gente pode falar assim, 0,84 segundos ou aproximadamente 0,8 segundos, tá valendo.